O homem nas costas pode acontecer de novo. O que você quer? Mais! O quarto capítulo de From finalmente está aqui. É hora de continuar assistindo como o Homem do Terno Amarelo manipula todos ao seu redor com seu espetacular disfarce de menina católica e indefesa, enquanto o resto corre feito galinha sem cabeça, tentando decifrar o enigma desta cidade amaldiçoada que logo se tornará sua tumba. Além disso, Boyd quase foi levado para as profundezas pelo corpo da esposa e a chance dele estar enlouquecendo. Mas antes de descobrir se estamos certos sobre isso, permita-me roubar alguns segundos para agradecer aos membros do Clube Elite N Minutos pelo apoio e convidar você a fazer parte da família. Basta clicar no botão de se tornar membro aqui embaixo para desbloquear uma biblioteca inteira de conteúdo exclusivo que é atualizada toda semana. Agora sim, sem mais delongas, vamos começar. O quarto capítulo inicia com muito suspense. O grupo leva o traje amarelo à delegacia, onde Henry revela um detalhe inquietante. Sua falecida esposa, Miranda, costumava pintar imagens assustadoras de um sujeito que usava uma roupa praticamente idêntica àquela. Diante da revelação, Henry precisa confirmar se enfrentam a mesma entidade do passado de sua esposa. Para Jade, a situação é clara e alarmante. Ela presenciou um homem adulto perder o controle dos esfíncteres só de ver aquele traje inerte no chão. Se esse terror visceral não é motivo para preocupação, ela não sabe o que seria. Por sua vez, Void mantém a esperança de que o dono da vestimenta esteja morto e não represente mais uma ameaça real para o grupo. No entanto, nós sabemos que seu otimismo é um erro grave. Void pretende interrogar Victor para extrair qualquer informação sobre o traje, mas Henry se opõe veementemente. Ele faz questão de conversar com o filho sozinho para proteger a confiança construída, recusando permitir que o assustem com teorias conspiratórias. Antes de sair, Henry lembra Tabitha de seus motivos para lutar e destaca a urgência de descobrir por que o menino de branco avisou que o tempo está se esgotando. Assim que Henry se retira, Donna pergunta se já o informaram sobre o destino de sua esposa e se ele sabe que Tabitha já esteve neste lugar antes, através de suas reencarnações. No entanto, Tabitha ainda não está disposta a aceitar essa possibilidade como um fato, apesar de Jade continuar insistindo fervorosamente que tudo é verdade. Em relação a esse tema delicado, Void deixa claro que, enquanto não confirmarem com absoluta certeza que essa teoria é real, não contarão a mais ninguém. A ideia de que possam passar gerações inteiras presos neste lugar poderia abalar a moral do grupo e gerar conflitos incontroláveis. Nesse momento, Jade oferece a Tabitha alguns dos cogumelos que encontrou, o que faz Donna perder a paciência. Para ela, isso é um absurdo total, mas Void confessa que está cansado de acordar toda manhã com um novo cadáver na cidade. Ele permitirá que Jade faça experimentos, desde que consiga algo concreto, mas exige que Christie esteja presente caso algo dê errado. Por outro lado, Sarah decide ser franca com Sofia e a questiona sobre seus motivos. Ela quer saber por que razão Sofia gostaria que Kenny revelasse todas as suas ações passadas. É uma decisão que Sarah simplesmente não consegue entender. Sofia explica a ela que não a julga por suas ações passadas, pois acredita que todos merecem o perdão, desde que sejam bondosos de coração. Afirma que, desde que se conheceram, percebeu que Sarah era uma boa pessoa. Também comenta de forma leve que tinha certeza de que teria seu próprio quarto ali. Após ouvir isso, Sarah sai sorrindo, sentindo que estão finalmente se tornando amigas. No entanto, apenas alguns segundos depois, Sofia começa a recitar algumas frases em um idioma estranho e perturbador, provocando em Sarah uma dor de cabeça insuportável. Após esse episódio sombrio, Sofia desce as escadas, agindo novamente como a amiga preocupada e generosa de sempre. Enquanto isso, na delegacia, Tabitha pede a Boyd que a deixe a sós com Jade. Ela exige saber o motivo pelo qual ele estava com seu filho no meio da floresta. Jade, decidido a não manter seus conflitos internos, opta pela honestidade. Ele confessa que o menino viu o pai na floresta e que este lhe ordenou procurar o Lago das Lágrimas. Tabitha lhe garante que esse lago não é real, mas Jade alerta que seu filho está convencido do contrário. Segundo ele, o garoto sente que está cumprindo uma missão ditada pelo pai, e o melhor que ela pode fazer é apoiá-lo, não impedi-lo, ou o perderá para sempre.
Ela aceita o conselho e pede desculpas sinceras pelo que gritou com ela no celeiro. Enquanto ela vai embora, Jade se prepara para tomar cogumelos, buscando uma viagem astral que revele segredos do seu subconsciente. Quando Boyd, preocupado, pergunta se ele tem certeza do plano, ele admite que não, mas logo põe 2 cogumelos na boca. Nesse momento, a cena se desloca para Ethan, que tenta usar o velho rádio do trailer para se comunicar com seu pai. Embora seus esforços pareçam ser em vão, é então que sua mãe aparece, mostrando uma atitude muito mais compreensiva em relação à sua missão de localizar o Lago das Lágrimas. Em vez de simplesmente repreendê-lo ou impor que ele deve ficar em casa, Tabitha opta por ficar em silêncio e ouvir seu filho. O menino mantém a firme crença de que o lago é real e que lá poderá encontrar seu pai ou, pelo menos, descobrir alguma forma de trazê-lo de volta. Enquanto isso, no ônibus, Randall e Julie analisam minuciosamente os livros que recuperaram da casa em ruínas. A princípio, todos parecem ser simples contos infantis, sem utilidade alguma, até que Randall descobre um intitulado O Andarilho de Histórias. Ao ver isso, Julie logo lembra que o irmão a chama de caminhante há algum tempo. Antes que Julie e Randall possam se aprofundar na leitura do livro, Tabitha aparece de repente e pede à filha que a acompanhe em uma pequena aventura. Ela explica que o irmão viu o pai e precisa desesperadamente do apoio dela neste momento. No entanto, Julie responde que está ocupada, o que faz com que Tabitha perca a paciência e decida descontar em Randall com um tom ameaçador. Ela o ameaça transformar a vida dele em um inferno se ele mexer ou influenciar negativamente sua filha. Não muito longe dali, Ellie se despede de Fátima em um momento carregado de emoção. Hoje é o dia programado para a expedição de suprimentos, e todos aqueles que possuem a experiência e a força física necessárias para trabalhar sairão e ficarão fora o dia todo. Nesse momento, Tabitha chega com seu filho e pede formalmente para integrar o grupo de busca. Donna, sabendo das dificuldades da família, não coloca obstáculos e aceita a integração deles de imediato. Após um terno beijo de despedida, Fátima se separa de Alice e sobe diretamente para o sótão, onde Eldin já preparou e levou terra suficiente para começar seu experimento botânico. O jovem tenta perguntar se ela precisa de ajuda com mais alguma coisa, mas ela responde de forma categórica que ele já fez o suficiente e que o restante do trabalho deve ser feito por ela mesma. Em seguida, ela pede que ele se retire para que possa continuar sozinha. Do lado de fora, Henry encontra seu filho, Victor, medindo meticulosamente a distância entre as árvores e a casa. Ao perguntar o motivo da tarefa, Victor revela um fato inquietante. Neste lugar, as árvores se movem e cada vez estão mais próximas da estrutura, o que representa um sinal de perigo iminente. Henry, tentando ser compreensivo, decide ajudá-lo nas medições enquanto aguarda o momento certo para perguntar sobre o misterioso sujeito do terno amarelo, sabendo que ganhar confiança levará tempo. Enquanto isso, dentro da casa, Kenny percebe uma infiltração que vem do sótão. Ao subir para investigar a origem do vazamento, ele descobre uma mangueira escondida no corredor. Ao abrir a porta, ele se depara com Fátima, que está gerando uma grande quantidade de lama. Ela parece estar tentando moldar algo com as mãos, embora seu propósito ainda seja um mistério. Simultaneamente, Boyd não consegue tirar da cabeça o que aconteceu no cemitério. Ele revira os pertences da esposa, mas é dominado pela dor ao lembrar o momento devastador em que precisou atirar nela. Logo depois, Kenny chega ao escritório e encontra Jade, totalmente sob efeito dos cogumelos, na cadeira de Boyd. Embora a cena seja desconcertante, Kenny decide ignorar por enquanto para informar Boyd sobre o que descobriu no sótão a respeito de Fátima e seu comportamento estranho com a lama. Por outro lado, depois de deixar os baldes no celeiro, Eldin decide passar pela igreja, onde encontra inesperadamente Sarah. Como era de se esperar, o encontro é extremamente desconfortável. Ele pede para ela não ir embora. Eldin afirma que não deseja manter essa tensão e diz que não guarda rancor pelas ações passadas dela. Diante disso, Sarah pergunta se ele ainda consegue ver ou ouvir a mulher do kimono, mas o jovem admite que não. Desde que Fátima deu à luz àquela criatura, só houve silêncio em sua mente. Nesse momento, Sarah admite que achava que essas entidades tinham a deixado em paz. Mas a verdade é outra. Agora, ela está ouvindo coisas novas e não sabe como reagir. Sente um medo profundo de machucar outra pessoa, especialmente porque as ordens que recebe não fazem sentido. A voz em sua cabeça simplesmente exige que ela vá até a cafeteria
pegue um copo de água e tome um gole. Para Eldin, isso não faz muito sentido, mas ele acha que ninguém morrerá se ela beber um gole de água e sugere que faça isso se ajudar a ter paz mental. Sarah, no entanto, analisou o assunto por muito tempo e teme que algo a tenha infectado. Ela tem pavor da possibilidade de acabar contaminando os outros e que todos morram por culpa dela. Mas isso não é tudo o que ela ouviu. As ordens vêm acompanhadas de um aviso e um limite de tempo rigoroso. Se ele não obedecer antes do meio-dia, algo muito ruim acontecerá com alguém próximo a ele. Essa tragédia vai se repetir ciclicamente até que ela cumpra a instrução. O medo a consome enquanto o relógio continua avançando sem parar. Após ajudar o filho a medir as árvores, Henry aproveita para conversar sobre o ocorrido no dia anterior, achando essencial que Victor relate o que viu e o assustou tanto. Ele quer entender exatamente o que Victor quis dizer com a frase "ele não deveria ser real", e se o homem do terno amarelo lhe fez algum mal no passado. Victor fica em silêncio por vários segundos, e então começa a andar pedindo ao pai que o siga. Não consegue explicar, mas pode mostrar. De volta com Fátima, Voight tenta saber o objetivo dela com tanta lama. Ela responde casualmente que está criando um monstro. Mas antes que Voight conclua que ela perdeu o juízo, Fátima começa a falar sobre sua religião e as histórias que seu pai costumava lhe contar. De todas essas histórias, a sua favorita sempre foi a do Golem, um símbolo de esperança e proteção absoluta. Ela explica que é um gigante feito de terra destinado a lutar para protegê-la. E é exatamente isso que ela está construindo no sótão. Kenny demonstra preocupação com a situação, mas Voight intervém e garante que, por enquanto, ela não faz mal a ninguém. Ele pede para Kenny deixá-la em paz, mas admite que conversará com ela às vezes, pois esse comportamento está muito diferente da Fátima que conhecem. Por outro lado, Julie lê com muita atenção os livros infantis e descobre um detalhe fascinante. O mago Goligok marca os lugares que quer visitar com um objeto ou frase específica. Julie acredita que, se repetir o processo e focar nesse objeto ao cruzar as ruínas, conseguirá voltar exatamente a esse momento. Randall não acha bom que ela siga arriscando a vida nessas ruínas. Ele sugere que talvez seja a hora de aceitar a morte do pai e seguir em frente, mas Julie se recusa. Para ela, este lugar está repleto de acontecimentos impossíveis e ela não pretende desistir agora que tem o que chama de manual para usar seus poderes. Com firmeza, ela garante que vai tentar com ou sem a ajuda dele. Mais tarde, naquele mesmo dia, Randall encontra Julie cortando o cabelo. Ela recorda que da última vez, uma dessas criaturas a segurou pelo cabelo e promete não permitir que isso se repita. Pouco depois, eles chegam às ruínas. Julie já criou uma forma de deixar marcadores e testar a teoria do livro. Eles vão descobrir se salvar o pai dela é possível. Então ela pega um papel e segue determinada às ruínas, esperando não encontrar algo horrível do outro lado. Enquanto isso, na floresta, Donna tenta fazer Tabitha confessar o verdadeiro motivo pelo qual se juntou à viagem. Tabitha admite com honestidade que não faz ideia do que está fazendo. Ela se sente completamente perdida, e isso não passa de um grito desesperado para ajudar seu filho a encontrar uma maneira de lidar com o luto. Ela aceitou a morte do marido, mas não sabe quanta esperança seus filhos têm de que este lugar lhes devolva algo perdido. Ela simplesmente está se preparando para o momento em que Ethan descobrir que o Lago das Lágrimas não é real, para poder estar lá e apoiá-lo. Ela sabe que nesse momento o garoto vai desabar como um castelo de cartas e terá que aceitar a dura realidade. Ao vê-la chorar, Donna pede ao resto do grupo que faça uma pausa. Ela se aproxima de Tabitha e a avisa que, por mais difícil que fique, não quer ver outra carta como a que ela deixou em sua cabeceira. Donna deixa claro que aquilo era uma carta de suicídio e que não irá explicar aos filhos por que a mãe tirou a própria vida tentando fugir desse purgatório em vez de ficar com eles. Tabitha pede desculpas sinceras, admite que não pensou direito e garante que isso não voltará a acontecer. Segundos depois, Ethan a chama. Ela enxuga as lágrimas rapidamente para ver o que encontraram. O garoto mostra para elas um pássaro com uma asa quebrada, considerando que a única coisa com asas que eles viram nesse lugar são corvos. Ethan acredita que isso é um sinal e que eles devem levá-la para ajudá-la.
Ethan está convencido de que, assim que encontrarem o Lago das Lágrimas, o pássaro poderá beber de sua água e se curar milagrosamente. Essa seria a prova definitiva de que chegaram ao lugar certo. Diante de tanta esperança, Tabitha não tem coragem de recusar e decide entrar na onda dele. De volta à vila, Sofia observa fixamente a piscina, onde aquele homem ficou preso pela metade após sua tentativa fracassada de escapar. Da janela da cafeteria, Christie a observa atentamente, embora confesse não ter um diagnóstico claro para ela. Parece que Sofia está processando sua perda em um silêncio absoluto, uma pressão que certamente vai explodir a qualquer momento. Apenas alguns segundos depois, Sarah entra em cena e avista a jarra de água sobre a mesa. Decide finalmente obedecer às vozes que vêm a atormentando e toma um gole. Quando ela vai devolver o resto do copo para a jarra, Bacta a interrompe. Ela a cumprimenta com uma gentileza incomum, especialmente considerando os rumores e o desprezo que os outros demonstram pelas costas de Sarah. Bacta admite que não estava bem quando aquelas tragédias aconteceram, mas afirma que a Sarah que ela conheceu é doce e merece uma chance. Ela a convida para trabalharem juntas na reabertura da cafeteria e ajudarem a comunidade. Tomada pelo remorso, Sarah pede rapidamente que ela jogue a água na pia. De repente, um grito rompe o silêncio na piscina. Sofia caiu e sofreu um forte impacto. Tudo indica que ela fraturou o braço, o que transforma a ameaça abstrata das vozes em uma realidade assustadora. Sarah, tomada pela culpa, passa a crer que o acidente ocorreu porque ignorou as ordens em sua mente. Sofia insiste que algo invisível a empurrou para o vazio. Com o braço quebrado e a comunidade angustiada, Sarah resolve não arriscar novamente. Ela volta à cafeteria e executa a instrução ao pé da letra. Bebe um gole de água e devolve o restante para a jarra. Depois, ela fica olhando o recipiente por vários minutos, torcendo para que nada de ruim aconteça, rezando para não ter introduzido um patógeno contagioso que condene todos à morte. Ao mesmo tempo, Boyd começa a considerar que Kenny está certo. Embora a ideia de Fátima criar um monstro de barro não pareça uma ameaça imediata, seu comportamento instável nos últimos dias tem sido muito inquietante. Boyd está frustrado e queria que Alice estivesse lá para perguntar sobre as mudanças que notou na esposa. Por enquanto, Boyd não faz ideia se deveria impedi-la ou ajudá-la, mas Jade sugere que ele lhe dê um pouco de tempo. Ela passou por muita coisa, especialmente se levarmos em conta que deu à luz uma daquelas criaturas. Não dá para culpá-la por tentar construir algo que sente que pode protegê-la. Afinal, muitos ali falharam em se proteger, inclusive ele. Jade explica a ele que eventos traumáticos podem mudar as pessoas para pior, mas às vezes também para melhor, pois dão a elas uma perspectiva clara de onde estão e do perigo real que enfrentam. Jade sugere que ele deveria perguntar a Fátima por que não construiu um golem antes, em vez de questionar por que faz isso agora. De volta ao grupo de Donna, finalmente eles chegam ao assentamento, onde se deparam com as estranhas estátuas que supostamente protegem o lugar dos maus espíritos. Donna opta por ignorá-las e inicia logo a coleta. Porém, Ethan insiste com a mãe que se separem do grupo para buscar o lago. Ele teme que, se não se apressarem para encontrar a água milagrosa, a ave inevitavelmente morrerá devido à gravidade de seus ferimentos. Nesse exato momento, voltamos para Julie, que acabou de aparecer subitamente no meio da vila. No entanto, ela se depara com uma cena dantesca. Todos os habitantes foram mortos, devorados e esquartejados por aquelas criaturas que deixaram um massacre por onde passaram. Antes que algo fatal aconteça, ela pega o pedaço de papel e tenta marcá-lo, mas o som de algo devorando um cadáver a distrai. Ao se virar, ela vê o velho de terno amarelo saboreando um fígado fresco, recém-retirado de um torso humano. Ao perceber sua presença, o velho corre em direção a ela com um sorriso diabólico. Um segundo antes de ser alcançada, Julie consegue desenhar um X no papel e Randall a tira das ruínas de volta para a sua realidade. Após acalmá-la e ela voltar a respirar, eles descobrem horrorizados que o papel em seu bolso não tem a marca. Sua teoria fracassou. O pior de tudo é que Julie acabou de presenciar a visão de como todos na cidade vão acabar mortos de uma forma horrível. Enquanto isso, Victor leva o pai à floresta, desenterra uma bolsa e mostra antigos desenhos do sujeito de amarelo, iniciando uma história reveladora. O homem de amarelo chegou de carro, assim como eles.
Durante um tempo, Victor achou que ele era um sujeito engraçado por causa do seu traje e imaginou que poderiam ser amigos. Aquele indivíduo era diferente. Era estranho e quando todos morreram de uma noite para outra, a realidade se tornou um pesadelo. Quando Victor encontrou sua mãe ao lado da árvore das garrafas, o homem de amarelo estava lá, se alimentando dela. Henry não consegue acreditar no que vê nos desenhos do filho, traços que à primeira vista parecem inocentes, mas que escondem um trauma profundo. Esta é a prova de que o sujeito de amarelo é uma grande ameaça. Henry entende a urgência de voltar para avisar o grupo sobre o que vai acontecer. Enquanto isso, Christie trata os ferimentos de Sophia. O braço dela está quebrado, mas precisam esperar o inchaço diminuir para realinhar o osso. Sophia, no entanto, encara a situação com uma calma desconcertante. Para ela, isso é apenas mais uma prova divina e começa a falar sobre a história de Abraão. Ela explica que ele era um homem simples com uma obediência cega a Deus, até que um dia o Senhor decidiu colocá-lo à prova. Enquanto conta a história, vemos Sarah na cafeteria, vigiando a jarra de água para garantir que ninguém beba dela sem perceber algo estranho. Segundo o relato, a fé de Abraão era tão forte que ele aceitou sacrificar o filho para provar sua devoção. No entanto, pouco antes de ele cumprir, interveio e ordenou que sacrificasse uma cabra em seu lugar. Nesse exato momento, vemos como Bacta pega a jarra, a tira da mesa e derrama todo o conteúdo na pia. A moral da história é que Deus jamais quis a morte do filho de Abraão, só queria confirmar se ele seria capaz de obedecer. O olhar de Sarah reflete puro terror diante da lição recém-aprendida, enquanto Sophia exibe satisfação por tê-la sob seu controle total. O capítulo termina com Tabitha levando Ethan até o lago, onde banham a ave com a água esperando por um milagre. Enquanto fazem isso, Roger acha uma corda enterrada e a puxa, desencadeando um fenômeno inédito no lago. Um novo mistério nos deixará em suspense por mais uma semana.